Boa noite para você de casa. Mãe de paciente reclama de atendimento e superlotação na UPA. Polícia explica suposto excesso em abordagem durante briga em festa religiosa. E você vai ver também. Bombeiros atendem ocorrências de incêndio em residência e de veículo no fim de semana em Patos de Minas. Câmera flagra agressão em restaurante. Quase 2.000 pinos de cocaína são apreendidos pela PRF na BR-365. Programa que utiliza o Aedes aegypti para limitar a reprodução da própria espécie é lançado em Patos de Minas. Cliente compra geladeira, mas não recebe o produto. A gente mostra como é calculado o reajuste do aluguel. A advogada patense fala sobre qual autoria de livro que aborda o olhar jurídico sobre o agronegócio. Especialista analisa impasse jurídico entre Copasa e a Prefeitura de Patos de Minas. Esse é o NTV News que já está no ar. Pelo menos 2 incêndios foram registrados nesse fim de semana em Patos de Minas, o primeiro deles em uma residência na rua Rio Grande do Norte. De acordo com as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, esse incêndio foi registrado na noite de sábado e se estendeu pela madrugada de domingo, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. A casa ficou praticamente toda incendiada, sendo atingidos aí a sala, 2 quartos e um banheiro, que foram atingidos pelas chamas. Os quartos foram os mais prejudicados, já que diversos materiais, diversos pertences foram destruídos. Ainda de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas nesse incidente, pois os moradores estavam fora em uma festa e só se depararam quando chegaram no local com a residência toda incendiada. A casa ficou comprometida, a estrutura, e a moradora foi orientada a não adentrar o imóvel devido ao risco de desabamento. Na outra ocorrência de incêndio, também registrada na noite de sábado, um homem em surto ateou fogo em uma motocicleta. O acidente foi registrado no cruzamento das ruas Padre Caldeira e Major Jerônimo. O veículo Chery de cor branca seguia pela Padre Caldeira quando passou pelo sinal que estava amarelo em alta velocidade e colidiu com o veículo Palio de cor preta que vinha pela Major Jerônimo sentido Fátima Porto. Ele também estava com o sinal amarelo e não reduziu a velocidade no momento do acidente. Com o impacto, o Chery ficou tombado na calçada e o veículo Palio atingiu um estabelecimento, a porta deste estabelecimento. Uma placa de indicação das vias também foi arrancada do chão e ficou caída na pista. O condutor do veículo Chery fugiu do local sem prestar socorro. Já o motorista que estava no Palio foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado até o Hospital Regional Antônio Dias. Ambos os veículos foram removidos posteriormente do local por guinchos. Ainda na noite de sábado, as equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas em um acidente de trânsito que a gente acabou de mostrar aí em Patos de Minas. Um dos condutores teria deixado o local sem prestar socorro. A gente tem aí as imagens, o material sobre o incêndio, Adriana? Coloca pra gente, por favor. Isso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motocicleta estava embaixo de uma fiação elétrica do lado de fora da residência, que fica na rua Amapá, bairro Santa Terezinha. Ao chegarem ao local, foi feita a execução do combate às chamas, utilizando aproximadamente 300 litros d'água. A motocicleta ficou bastante danificada. Quem solicitou o atendimento dos bombeiros foi o pai do suspeito de atear fogo. Segundo ele, o filho, que tem 49 anos de idade, teve um surto psicótico e ateou fogo na moto. Ele contou também que o filho é esquizofrênico e faz uso frequente de drogas. E nesta data também teria ingerido bebida alcoólica. O homem de 49 anos estava aparentemente agressivo. E por esse motivo, o Corpo de Bombeiros solicitou uma equipe do SAMU para realizar a sedação dessa vítima e posteriormente ele foi encaminhado ao CAPS AD aqui em Patos de Minas. Câmeras de segurança registraram uma cena de agressão no interior de um restaurante de Patos de Minas neste fim de semana.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima, um empresário de 48 anos, conversava com o suspeito, um advogado de 45 anos, no momento em que o homem o agride com um soco no rosto. O empresário chegou a ficar desacordado por algum tempo após bater a cabeça e cair no chão. Ele foi socorrido por terceiros e uma equipe do SAMU foi acionada para prestar atendimento. O homem ficou com um corte na cabeça. Ainda nas imagens, é possível observar que o suspeito ainda permanece no local, termina a bebida e depois foge. Uma das mulheres que também estava no local se dirige até o caixa e permanece por lá. A polícia militar foi acionada para registrar a ocorrência. O suspeito foi identificado, mas ainda não foi localizado. Depois do intervalo aqui no News, quase 2.000 pinos de cocaína são apreendidos pela PRF na BR-365. E ainda a polícia explica suposto excesso em abordagem durante briga em festa religiosa. Produtos contrabandeados e quase 2.000 pinos de cocaína foram apreendidos na BR-365 em Patos de Minas neste domingo. Ao todo, a apreensão foi de 1.975 pinos de cocaína. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cada pino vale cerca de R$ 60, contabilizando aproximadamente R$ 100 mil a apreensão. Ainda nas buscas foram encontrados 170 dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos popularmente como vapers, produtos de contrabando, 840 eletrônicos diversos, produtos de descaminho, dentre eles vários celulares e inúmeras mercadorias sendo transportadas sem nota fiscal. Foi dada ordem de parada e quando começamos ali a fazer a fiscalização de trânsito, dos elementos característicos do veículo, percebemos que haviam diversas mercadorias, inclusive no compartimento que não era adequado para condicionar o compartimento de carga. Solicitando ali que o motorista e os ajudantes retirassem a mercadoria para que nós fizéssemos melhor a fiscalização, viemos a nos deparar com essa droga e com esse contrabando aí. Dessa forma, foram constatados crimes como tráfico de drogas, descaminho, contrabando e transporte de mercadorias sem nota fiscal. O ônibus tinha como itinerário São Paulo a Alagoas. Nessa operação, por enquanto, não tem nenhum detido. Somente há testemunhas, que é o motorista e os tripulantes ali do ônibus. Eles alegaram que não conheciam a droga, não tinham conhecimento da droga, Isso aí vai ser apurado e encaminhado para a Polícia Civil e a tempo será aberta a investigação e apurado isso aí posteriormente. Imagens de uma ação da Polícia Militar durante a tradicional festa de São Sebastião em Monjolinho, que foi realizada nesse fim de semana, viralizaram na internet e chamam a atenção pela maneira como um dos envolvidos em uma briga foi mobilizado. O comando do 15º Batalhão falou hoje sobre este caso. Nos vídeos é possível observar o homem já no chão e sendo agredido com um chute por um dos policiais. A ação foi toda filmada por outros participantes da festa que tentaram interceder na abordagem. Os 4 militares buscam dominar a situação até a total imobilização do homem de 29 anos. De acordo com as informações, ele teria cometido agressões e desacato aos policiais durante uma briga envolvendo várias pessoas. Ele interviu, inicialmente falando que era milionário, que era ele que mandava lá naquela localidade, possuía visíveis sinais de embriaguez. Ao ser orientado a se retirar do local, passou a agredir os policiais militares. A ação nossa foi de conter, são previstas nos nossos manuais as técnicas de mobilização e o spray de pimenta, como eu disse, é um instrumento de menor potencial ofensivo utilizado para evitar que situações como aquela possam se agravar e pessoas possam rebater o preso das nossas mãos e se machucar e ferir outras pessoas que também não tem nada a ver com a situação. Quando os policiais estavam retirando um adolescente que teria dado início aos desentendimentos, este homem de 29 anos chegou ao local e também foi detido pelos militares. Em determinado momento, as nossas equipes foram acionadas porque estava acontecendo uma briga generalizada e envolvia inclusive um menor de idade. As nossas equipes então se dirigiram para o local para intervir na ocorrência, momento em que o autor das agressões contra os policiais militares passou a automaticamente
salientando que ele não fazia parte da ocorrência inicialmente, a agredir e a provocar os nossos policiais. A nossa ação foi legítima, né? Toda a atuação policial militar foi baseada nos nossos manuais, que prevêem aí ações para a quebra da resistência, inclusive o spray de pimenta que foi utilizado para afastar pessoas que hostilizavam a ação policial é extremamente previsto e é feito para evitar que a situação se agrave. A tenente Nancy afirmou que não houve excesso na atuação da Polícia Militar durante a briga na festa de São Sebastião, no distrito de Monjolinho de Minas. Não há excesso na nossa atuação, conforme pode ser visto lá, né? Ele reage à prisão, mesmo tendo ali 2 militares já tentando imobilizar e tentando fazer com que ele se acalmasse, para que fosse imobilizado e conduzido. Ele permanece reagindo. Os demais policiais que estão no local atuam na cena, afastando as pessoas para que, como eu disse, a situação não se agrave. São técnicas de mobilização previstas nos nossos manuais, como técnicas policiais para situações como aquela em que a gente é agredido, hostilizado. Inclusive, um dos nossos policiais ficou ferido ali com a ação. A seguir, programa que utiliza o Aedes aegypti para limitar a reprodução da própria espécie é lançado em Patos de Minas. E você vai ver que mãe de paciente reclama de atendimento e também de superlotação na UPA em Patos de Minas. Com o objetivo de barrar a proliferação do mosquito da dengue em Patos de Minas, foi lançado hoje o programa de controle biológico Aedes do Bem. O prefeito de Patos de Minas esteve presente no lançamento do programa Aedes do Bem e falou sobre a medida adotada para frear o número de casos de dengue no município, já que estão 50% maiores em comparação ao mesmo período do ano passado. Nesse momento, o Brasil inteiro está tendo aí um aumento muito grande nos casos de dengue e a gente vai ter um cenário pior nesse ano, para todo lado, em todas as regiões do país. Então a gente tem que buscar a tecnologia, buscar as alternativas mais inovadoras. E esse programa, nós somos a segunda cidade de Minas a adotar esse programa. Ele já foi adotado em vários outros municípios, no interior de São Paulo também, com uma redução drástica aí dos casos, é o que a gente busca aqui em Patos. A secretária municipal de saúde, Ana Carolina Caixeta, traça um cenário pior que em 2023 com relação aos casos de dengue, em que foram registrados mais de 12 mil casos no município. E para 2024, os casos graves da doença também devem aumentar. Ainda não estamos em epidemia, né? Porque depende do número de casos, mas comparando com a quantidade de casos do ano passado, nós já estamos com 50% de casos a mais do que o ano passado e com casos mais graves. Então, pessoas jovens se agravando, indo para o CTI, aí nós temos uma cepa circulante que nós estamos testando agora a maioria da população para ver se ela mesmo, que ela é uma que não circula já tem muito tempo e ela causa uns sintomas mais graves, que é aquela famosa dengue hemorrágica de pessoas mais jovens. Então o nosso cenário ele não é favorável não só pelo número de casos, mas pela quantidade de casos graves que nós vamos ter aí esse ano pela expectativa epidemiológica. Patos de Minas será o primeiro município do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro a receber a tecnologia utilizada no programa Aedes do Bem. Inicialmente, a tecnologia será aplicada nos bairros de maior incidência de casos de dengue, de acordo com dados dos últimos 10 anos. Hoje nós temos um grande índice, né, de dengue, o Lira deu 5,9, né, e para nos ajudar nós contratamos para os principais bairros de maior incidência de dengue, que é o Jardim Esperança e o Nossa Senhora Aparecida. Aedes do Bem são mosquitos Aedes aegypti machos, que possuem características autolimitantes, capazes de limitar a reprodução da própria espécie, diminuindo o número de fêmeas na área tratada, que picam e são as verdadeiras transmissoras da dengue, zika e chikungunya e outras doenças perigosas. Quem explica é a cientista Luciana Medeiros. Esse macho, qual é a mágica aí, né? Ele encontra com a fêmea do ambiente, que é o que causa a disseminação das doenças, né? Ela pica e acaba transmitindo a dengue, por exemplo. E esse macho encontra com a fêmea, desse cruzamento só filhotes machos sobrevivem. Então a gente tem uma nova população de machos. E assim sucessivamente. Então é um primeiro trabalho, né? Que começa com as primeiras liberações de mosquitos e a partir daí os filhos dos mosquitos também trabalham, né?
Então a gente consegue diminuir a população de fêmeas em primeira instância e ao longo do tratamento a população inteira. A cientista, que fez parte do projeto que desenvolveu a tecnologia, explica que os ovos do mosquito são colocados dentro de uma caixinha, que liberam o Aedes do bem. Os resultados prometem a diminuição de até 96% nos casos de dengue. A caixa demora 15 dias para a primeira liberação. Depois disso vai ser sucessivo, elas são concomitantes e continuam no campo, né? Aqui em Patos de Minas a gente vai ter 12 meses de tratamento. Mas o macho precisa encontrar com a fêmea, originar a prole, então a gente espera no mínimo 6 semanas para começar a encontrar os primeiros resultados. Obviamente isso vai sendo escalonado até chegar aos 96% que a gente espera a partir de 3 a 6 meses. Caso o paciente apresente sinais em sintomas leves de dengue, ele deve procurar a sua unidade básica de saúde de referência. Em caso de sintomas graves da doença, o paciente deve se encaminhar à UPA. Hoje, o que nós temos? Dengues leves, aquela dor de cabeça, febre, irritação no corpo, né, manchinhas, e isso tudo é unidade de saúde. As unidades de saúde estão preparadas para fazer hidratação oral, hidratação venosa, que é tomar soro na veia, e medicamento. Então, isso tem que ir para a unidade de saúde. Os casos graves, que eu percebi um sangramento na gengiva, ou às vezes o meu olho amanheceu muito vermelho também, parece que rebentou uma veinha, ou estou muito cansada, com taquicardia, e isso eu tenho que ir para a UPA. Além dos esforços realizados pela Prefeitura, como o programa Aedes do Bem e o tradicional Fumacê, o prefeito Luiz Eduardo Falcão orienta que o papel da população no combate à dengue é indispensável. Todos os estudos demonstram que mais de 80% dos focos de dengue estão dentro da casa das pessoas. Ou seja, a gente tem que voltar as atenções para dentro da nossa residência, ter um cuidado redobrado com a água parada, a fim de reduzir esses casos, né? É algo que não é só a prefeitura que vai resolver, não é só um determinado setor que vai resolver, é a cidade toda, é a população toda, a gente precisa atuar junto nisso aí. Agora tem reclamação relacionada à saúde pública em Patos de Minas. A mãe de uma paciente reclama de superlotação e do atendimento prestado pela UPA. Júlia do Nascimento tem 22 anos e foi diagnosticada com quadro de amigdalite na noite do dia 19 de janeiro. E desde então, a paciente e acompanhante vem sofrendo na UPA de Patos de Minas. Eu estou aqui com a minha filha desde sexta-feira. Ela inflamou a garganta, as amígdalas, está aqui esperando uma vaga lá para o regional. Segundo a mãe, todo o processo desde a chegada para o atendimento foi muito demorado. A consulta demorou demais, porque eles triam as pessoas e mandam esperar. E a hora que juntam as 30 pessoas, bastante pessoa, aí eles vão e chamam para consultar, mas foi muito demorado mesmo. Júlia está tendo que ficar no setor de medicação devido a não ter vaga para internação na UPA. E o risco é de sair com mais problema de saúde, fora o que ela já tem com o quadro de amigdalite. Aqui ela já está internada, só que assim, no quartinho da medicação, né? É da medicação. Não é nenhuma internação, não. Ela está misturada lá com o pessoal da Covid, que foi confirmado, pessoa idosa, né? Não tem lugar de sentar, é difícil. Não tem vaga, nem aqui, nem no regional. O médico falou também, se sair lá no regional também eles levam ela para lá, mas não está arrumando. Não está arrumando de jeito nenhum, ela está com muita dor, tomando soro, já tomou 4 injeções. Tá com as receitas ali, tudo direitinho, mas não tá adiantando. E o otorrino tem que olhar ela, né? A mãe faz um apelo para que sua filha consiga essa vaga. Eu queria que eles arrumassem uma vaga para ela, né? Para poder internar ela, poder não ficar tumultuado nesse monte de gente aqui com Covid. Esse trem tá muito perigoso. Olha, até o início da noite dessa segunda-feira, a Prefeitura de Patos de Minas ainda não tinha respondido aos nossos questionamentos sobre estas reclamações. Uma questão que afeta a saúde de milhares de mulheres e meninas no país é a pobreza menstrual. De acordo com uma pesquisa do Unicef, no Brasil, cerca de 4 milhões de meninas não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais. Para ajudar a minimizar esse problema, as farmácias populares vão oferecer absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social. A gente precisa conversar. Você sabia que 8 em cada 10 mulheres já substituíram o absorvente por algum outro item para conter o próprio sangue? E eu tô falando de roupa velha,
de papel higiênico, de jornal, de papelão, de miolo de pão, de espuma de colchão. É tão surreal falar tudo isso, mas esses relatos estão bem mais próximos da gente do que a gente imagina. A gente precisa entender que a pobreza menstrual é um assunto sério e é um assunto real. Hoje, a pobreza menstrual é um assunto debatido de forma aberta nas redes sociais, mas até pouco tempo era um tabu. Mesmo a menstruação sendo um fenômeno biológico natural, um estigma social acabava impedindo o diálogo sobre questões como o fato de mulheres de todas as idades e de diversas partes do mundo não terem acesso a itens básicos de higiene menstrual em pleno século XXI. O último estudo sobre o assunto, lançado pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e pelo Fundo de População das Nações Unidas, apontou que no Brasil, 4 milhões de meninas não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas e 713 mil vivem em lares sem banheiro ou chuveiro. Além de impactar a saúde, esse problema social pode afetar a autoestima e a qualidade de vida das mulheres de forma duradoura. A gente, quando fala da pobreza menstrual, a gente não está olhando somente para a falta dos absorventes, mas a gente está olhando para as vulnerabilidades como um todo. Que uma menina que não tem acesso a uma gestão menstrual, né, que seja adequada durante seu período escolar, ela vai deixar de ir à escola, ela não vai, né, se desenvolver dentro de uma rede social, né, sejam com amigos, com o ambiente escolar, que o ambiente escolar proporciona essa convivência, né, então, assim, ela rompe esse ciclo escolar, ela deixa de ir à escola, consequentemente, ela não termina, né, o seu ciclo escolar, o que impacta diretamente, né, nas suas oportunidades para o mundo do trabalho. Então, ela deixa de acessar uma universidade, ela deixa de acessar empregos, né, decentes, e tudo aquilo que possa ter um impacto na vida adulta dela. A distribuição gratuita de absorventes é uma das ações que pode contribuir para a solução desse problema. Por isso, mais de 31 mil unidades credenciadas no programa Farmácia Popular agora vão distribuir os produtos para a população em situação de vulnerabilidade social. A ação é voltada para brasileiras ou estrangeiras que vivem no Brasil com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no CAD Único e que contam com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Para pessoas em situação de rua, não há limite de renda. A iniciativa representa um avanço, mas ainda não é suficiente. Especialistas defendem que a educação também é uma ferramenta importante na busca pela dignidade menstrual. Ainda é um primeiro passo. Mas primeiros passos são importantes para que a gente possa construir uma política pública robusta, uma política pública que ela seja efetiva, né, para todas as pessoas. Então, assim, nós sabemos que ela não é o suficiente, né, porque nós estamos falando para distribuição de absorventes, mas a gente ainda precisa olhar para as questões de água, saneamento, higiene, né, dentro do nosso país, e olhar para o acesso à informação de qualidade. Começa com variação de nebulosidade e baixa possibilidade de chuva no Alto Paranaíba e Noroeste. Vamos então à previsão do tempo. Previsão do tempo. A terça-feira deve ser de céu nublado com pancadas de chuva isoladas. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 70%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em João Pinheiro, de 21 a 30 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, de 20 a 26. Em Presidente Olegário, a variação é de 21 a 29. E em Rio Paranaíba, mínima de 20 e máxima de 26 graus nesta terça-feira. Em instantes, a gente mostra como é calculado o reajuste do aluguel e cliente compra geladeira, mas não recebe o produto. A gente começa este bloco mostrando o caso da Maria de Fátima, que comprou uma geladeira, mas afirma que o produto não foi entregue. Ela disse, inclusive, já ter entrado em contato com a empresa, mas que até agora o problema não foi solucionado. A moradora do bairro Boa Vista tenta resolver a dor de cabeça causada após a compra de uma geladeira em uma empresa de eletrodoméstico. Todas as parcelas foram pagas por Maria de Fátima. Todavia, a empresa não entregou o produto combinado. Paguei todas as prestações, dei R$1.000 de entrada e foi dividido em 6 parcelas de 450, 430. Tá tudo pago. A empresa de eletrodoméstico até propôs um termo de troca. No entanto, os produtos oferecidos na troca eram bem inferiores ao valor da geladeira comprada pela moradora. Eu fiz uma troca e a troca veio
só material ruim. Eu até posso fazer a troca, desde que venha uma mercadoria boa. Maria de Fátima procurou o PROCON, que marcou uma audiência, mas não resolveu o problema da idosa e indicou que ela procurasse a Defensoria Pública. PROCON, simplesmente eu assinei esse documento que está aqui, mandaram eu para a Defensoria Pública, eu ainda não fui, porque eu nem sei mais, eu não estou dormindo direito, a gente não alimenta direito, não é pelo valor da geladeira, é pelo jeito que eu fui tratado. A aposentada diz estar cansada e que o processo tem gerado até problemas de saúde para ela e que espera logo uma resolução para o problema. As pessoas me maltratando lá dentro, um diz que é gerente, o outro também é. Então, na verdade, eu estou muito, verbalmente que eles me xingaram, eu estou com um psicológico bem ruim. Eu não tenho mais parte psicológica para as pessoas ficarem me agredindo verbalmente, não. O gerente da loja disse que a entrega não foi feita devido ao produto adquirido por ela ter ficado indisponível. Ele afirmou ainda que tentou fazer a troca do eletrodoméstico, mas que a cliente não aceitou os produtos enviados pela loja, assim como ela disse na reportagem. Ainda conforme o gerente local, nesta segunda-feira foi proposto a ela que aguarde então a chegada de novos produtos para uma possível troca. Primeiro mês do ano, período de renovação dos contratos de aluguel de imóveis ou de busca por uma nova moradia. Esta não é uma tarefa fácil diante dos aumentos que quase sempre são desproporcionais em relação à renda do inquilino ou o preço que o mercado oferece para alugar um outro local. Uma dúvida comum é o critério para reajuste de aluguel. Pela lei do inquilino, o proprietário do imóvel tem direito a reajustar o valor do aluguel anualmente, com base em algum índice de inflação. O mais utilizado é o IGPM. Dentro do mercado, nós temos diversos índices que é utilizado, porém, a gente usa o IGPM, que é o índice geral de preço médio, que todo mês ele vem sendo reajustado para a gente chegar no valor. Mas é importante lembrar que não só esse índice, todo o aumento do aluguel tem uma variação. Se a cidade está melhorando, a quantidade de casas que está sendo vendida, se está sendo mais fácil vender casa ou se está sendo mais difícil vender casa, isso também impacta diretamente no aluguel. O valor também do real, no caso, o valor da nossa moeda de compra, também é totalmente utilizada para determinar o valor do aluguel. De acordo com o diretor comercial Kaique Moisés, uma prática comum do mercado imobiliário local é fazer o reajuste do aluguel de acordo com o aumento do salário mínimo. A própria sociedade já tem o costume, né, a gente pode falar de costume, de ver aquela questão do salário mínimo. Então, às vezes, um proprietário quer alugar a casa por um salário mínimo, 70% do salário mínimo, 2 salários mínimos, e assim eles tentam manter isso para poder sair do IGPM, mas ser constante. Aquele aluguel, aquele aumenta o salário, aumenta também a questão do aluguel. Neste início de ano, em Patos de Minas, a procura de aluguel tem aumentado cada vez mais e não está fácil achar residência para alugar ou mesmo pontos comerciais. A dificuldade de comprar casa aumenta o valor de aluguel e aumenta também a procura da demanda. Logo, quanto mais pessoas procurando, mais fácil aluga, automaticamente maior vem o preço, porque é oferta e demanda, e assim muitas pessoas que conseguem comprar mais imóveis compram para poder alugar e já colocam um valor mais acima. A cabeleireira Keula Pereira aluga um imóvel no bairro Sobradinho, onde tem um salão de beleza. E inicialmente, o proprietário havia pedido R$1.000 de reajuste, 22%. Esse ano a gente foi surpreendida realmente com um aumento muito extenso, né, do contrato, e nada melhor do que uma conversa, né, com o proprietário. Em casos de aumento abusivo do aluguel durante o período de contrato, como no caso da cabeleireira, o locatário está resguardado pela lei. Pode entrar com uma ação judicial e pedir uma cláusula abusiva, né, de aumento de aluguel. Então, ele paga R$1.000 e veio do nada, o proprietário chega a partir de amanhã é R$3.000 e ele já está um determinado período na residência. Ele pode entrar com uma ação judicial que, se ele for alugar para outra pessoa, ele tem que ver o porquê que ele está aumentando esse valor dentro do contrato. Keula não concordou e, em negociação, o locador acabou desistindo do aumento. Eu acho justo que realmente tenha, né, um acréscimo do aluguel perante o imóvel, perante o proprietário,
Porém, a gente entrou num acordo, até porque ele queria um aumento muito extenso, muito grande. A gente sentou, conversou e, graças a Deus, a gente entrou em acordo e está tudo certo. Outra prática bem comum é o pedido de caução por parte do locador. Esse caução serve de garantia para quem aluga o imóvel. Dentro da lei, a gente pode ter uma garantia para a locação. Ou seja, o proprietário ele escolhe 3 cauções, 3 aluguéis como garantia, ok? Ou ele escolhe fiador também, ok? O que muitos fazem é que pede fiador, mais caução, mais cheque. Isso não pode. A lei permite uma garantia. Kaique Moisés afirma que o caução deve ser devolvido ao locatário no fim do contrato e com correção monetária. Ele pede esse caução para caso não pague ou a deteriorização própria do imóvel, tá combinado de fazer uma pintura, não teve a pintura. Aí esse caução é utilizado para pintar, mas tem que ser feito com notas e tudo. Caso o inquilino entregue a casa do jeito que ele pegou, esse caução tem que ser devolvido e o que não fazem, com correção monetária. E vale a informação, né? Porque a gente perde por não saber sobre um assunto como esse, que é importante. Daqui a pouco, o especialista analisa impasse jurídico entre Copasa e a Prefeitura de Patos de Minas. E ainda, a advogada patense fala sobre coautoria de livro que aborda um olhar jurídico sobre o agronegócio. Nós mostramos aqui na semana passada que, após a Copasa ingressar na Justiça para tentar anular os efeitos da lei municipal e consultas sobre o processo de encampação do contrato de serviço de esgoto e abastecimento de água pela Prefeitura de Patos de Minas, a Justiça indeferiu o pedido da empresa de saneamento. Hoje, nós ouvimos um especialista do direito que comentou sobre os processos e a recente decisão neste impasse entre o município de Patos de Minas e a Copasa. A Copasa, entendendo que o processo de encampação não estava conforme o direito, ajuizou a ação anulatória, desse procedimento, pedindo a suspensão, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da lei que autorizou o prefeito a promover a encampação, bem como a suspensão da realização da audiência pública já marcada pelo município de Patos de Minas. Em sua ação, em sua petição inicial, alegou que tem um contrato com o município vigente até 2038, que esse contrato é válido, que deve se respeitar esse prazo e, em função disso, o contrato deveria só a partir de 2038 que o município poderia rescindir ou promover uma nova licitação e também alegou que não houve respeito ao interesse público, não ficou demonstrado no procedimento de encampação que a encampação é o melhor para o município. Também alegou o desvio de finalidade, entendendo que, na verdade, o município não quer encampar, ele vai terceirizar esse serviço. Por fim, alegou que o projeto de lei não respeitou a tramitação, o processo legislativo na Câmara Municipal, sendo aprovada de forma muito rápida e não tendo passado pelas comissões adequadas. Então, ele pediu que se fosse declarado nula a lei, bem como essa audiência, e a antecipação dos efeitos para suspender esses atos. O juiz de direito, titular da Terceira Vara Civil, entendeu que não ficou demonstrado de forma clara, objetiva, nesse primeiro momento, de que a Copasa tivesse razão nas suas alegações, bem como de que não há nenhum prejuízo, porque a Copasa ela está exercendo a sua atividade, ela está distribuindo a água, tratando a água e coletando o esgoto ainda neste momento. Então, nesse primeiro momento, o juiz entendeu que a Copasa não tem razão. Agora, o município será citado, terá a oportunidade de apresentar os seus argumentos e lá na frente o juiz proferirá uma nova decisão. Escrito com a participação de 4 autores, uma delas de Patos de Minas, o livro Agro, o Ouro do Direito, será lançado no mês de fevereiro. Laura Meirelles sempre cultivou um amor incurável pelo mundo agro e pelo direito. Uma junção que parecia improvável acabou gerando ótimos frutos. Eu sou paracatuense, mas mudei para cá, para Patos, para poder estudar aqui no Unipam, porque assim, a fama da instituição era muito boa lá na minha região e realmente
foi maravilhoso. A partir disso, eu me formei, me especializei em Direito do Agronegócio pela PUC do Paraná e agora estou iniciando nessa ligação com a literatura em si, que é com a escrita. Usando as suas formações como base e abordando temas que dominava, ela começou o processo de produção do livro Agro, o Ouro do Direito. O projeto já está finalizado e espera pela data de lançamento. Início dele se deu desde o meu trabalho de conclusão de curso. Por quê? Eu escrevi sobre cavalos. Sendo estudante de Direito, eu escrevi sobre a legislação que aborda a equidicultura, que é o agronegócio do cavalo no Brasil. E para eu escrever sobre esse tema, eu não tive um bom embasamento, eu não tive boas obras para eu buscar referência para o meu trabalho de conclusão de curso. Então eu pensei, mas por que não fazer um livro com temas diversos do direito do agronegócio? Só que essa ideia ficou na minha cabeça e com o tempo a gente foi esquecendo, né? 2 anos depois, eu recebi um convite da editora Masalti para realmente fazer uma obra, para coordenar um livro, e aí surgiu a ideia, finalmente, do Agro Ouro do Direito, que é reunir diversos advogados do agro de todo o país para falarem sobre temas diversos, sobre temas que ainda não foram, né, estudados a fundo e que não foram escritos sobre. Mas essa não foi a sua primeira obra. Laura já carrega experiência sendo coautora de outro livro da mesma editora, o que foi de suma importância para fazer o seu nome e facilitar no processo de escrita do novo lançamento. O convite dele veio a partir do meu trabalho de conclusão de curso. Por quê? O trabalho ele foi publicado pelo Unipam. E ao ser publicado pelo Unipam, eu dei algumas entrevistas, falei sobre o tema, porque era um tema inédito, né? Realmente ninguém escrevia sobre direito e cavalo, tudo junto. Então, surgiram alguns convites para escrever artigos e tudo, e a partir daí a editora me encontrou, em um desses artigos a editora me encontrou e me fez o convite para que eu fosse coautora, para que eu participasse desse projeto que é o Mulher à Força do Agro, volume 3. O lançamento acontecerá em fevereiro, mas ainda não tem uma data definida. Para quem tem interesse em adquirir o livro, basta entrar em contato pelo telefone ou pelo Instagram. Eu acho que é importante a gente discutir, a gente falar sobre o agro e a gente falar sobre ele em uma visão jurídica, para que nós demos um embasamento para os profissionais futuros, para quem queira conhecer a área, que possa realmente ter uma contribuição aqui que vá auxiliar na execução das suas atividades dentro do direito do agronegócio. Certeza que vai contribuir muito, né? Uma obra como essa para listar, né? E orientar também, falar desse assunto que é tão importante do ponto de vista jurídico também, para tratar dessa situação, esse olhar jurídico para o campo. Olha, nesta segunda-feira o Roda Viva recebe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O programa, que tem a apresentação de Vera Magalhães, vai ao ar a partir das 22 horas. Não perca. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã no 30 Minutos e às 19 horas aqui no NTV News. Até lá.